Olá, povo de Deus, graça e paz, que bom estar com você mais uma vez no programa Fonte de Vida, onde temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática. E a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de bênção para nossas vidas. Eu queria compartilhar com você hoje a leitura do livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, e a Bíblia fala assim: porque Ele, o Senhor, faz a ferida, e Ele mesmo a ata, Ele fere, e as suas mãos curam. Porque Ele faz a ferida, e Ele mesmo a ata, a cura, a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. O ano de 1987, na cidade de Midland, no Texas, uma criancinha de 18 meses, ela cai num poço de aproximadamente 6 metros. O nome dela, Jessica McClellan. Aquela garotinha ficou presa e ela caiu naquele pequeno buraco do fosso com a perninha para cima e com a perninha para baixo. Mobilizou todos os Estados Unidos da América para poder resgatá-la. Então as equipes criaram um poço paralelo aonde ela estava, afundando 8 metros e fazendo uma ponte por baixo dela. Quando eles tocaram ela, perceberam que ela estava com a perninha para cima e outra para baixo, como uma cunha, ou seja, não conseguiam puxá-la. Mas já se haviam passado 58 horas, e então os paramédicos disseram: é preciso puxá-la com toda a força, porque os seus sinais vitais estão desaparecendo. Então eles ordenaram: puxem, mesmo que a quebre, mas é preciso quebrá-la para salvá-la. E milagrosamente, quando os homens puxaram ela com toda a força, ela saiu ilesa e viva, para a alegria de todos aqueles que se empenharam naquele resgate. O texto que nós lemos de Jó, ele fala sobre essa realidade de um Deus que faz a ferida, mas ao mesmo tempo um Deus que traz a cura para nós. Amados irmãos, nós nos enveredamos por caminhos que muitas das vezes nos levam para lugares terríveis, para quedas terríveis, nos contaminamos com pecado, desagradamos ao nosso Deus e colhemos para a nossa própria vida desgraça e condenação. Mas a palavra de Deus nos ensina que esse Deus, no seu amor e misericórdia infinitos, é aquele que usa processos, meios para poder nos resgatar. E um deles que nós encontramos aqui é que esse Deus, para poder nos salvar, se preciso for, Ele nos quebrará. Olha o que o texto fala: porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Porém, esse tratamento de Deus, ele não pode ser considerado como uma lanternagem. Pelo contrário, ele tem que fazer de novo. Quando olhamos a palavra do Senhor nosso Deus, no livro do profeta Ezequiel, e lá no capítulo 18 de Ezequiel, nós encontramos algo muito interessante com relação à visita que o profeta foi na casa do oleiro. E lá em Ezequiel capítulo 18, a Bíblia, ela nos fala assim, sobre essa descida à casa do oleiro, de que ele foi lá, e ao descer na casa do oleiro, o vaso havia quebrado, e então o Senhor pergunta: é possível refazer novamente? E então ele disse sim, e então ele quebra aquele vaso, e o oleiro refaz o vaso novo e bonito. Em muitos momentos passaremos por lutas e por dificuldades, em muitos momentos é o próprio Deus quem nos levará a esses lugares, para transformar, para restaurar a nossa vida novamente, em o nome do Senhor Jesus. Isso é a vara do amor, é o cuidado amoroso de Deus, para poder transformar a nossa vida. Porém, aqueles que não querem esse sofrimento, aqueles que querem uma alternativa mais fácil para serem curados ou restaurados, eles sempre se preocupam com algo superficial. Eles não querem uma cura profunda, poderosa. E podemos lembrar aqui do texto de Oséias, quando o profeta, ele fala no capítulo 6, e o povo relatando assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele.
O problema é que esse texto é usado muitas das vezes para falar sobre a restauração total de Deus, mas aqui na verdade o povo está clamando: vamos voltar para o Senhor, que Ele vai curar a nossa terra, vai resolver os nossos problemas, Ele não haverá dificuldade mais, logo Ele vai resolver os nossos problemas. A questão é que eles queriam uma cura superficial. Olha o versículo 4: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, eles não queriam a cura real e verdadeira. O que eles queriam, na verdade, era uma cura superficial. E por essa cura superficial, Deus continuaria com a sua mão pesando sobre aquele povo. Amado, muitas das vezes, o Senhor, Ele vai abrir a ferida, mas Ele mesmo vai curar. Muitas das vezes Ele fará, Ele quebrará. Muitas das vezes Ele vai trazer a adversidade para nos fazer transformados pelo seu poder. Podemos lembrar da palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, que fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E ali a palavra daria mais certo dizer: é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas se eu e você continuarmos a insistir no pecado, o que acontecerá? A mão do Senhor, ela continuará sobre nós para a disciplina. Podemos ler aqui a palavra do Senhor em Amós, no capítulo 4, quando o povo rebelde, quando o povo desobediente, quando o povo vivendo superficialmente procura enganar, entre aspas, a Deus, e a Bíblia fala assim: vinde Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Deus fala: vocês querem uma vida religiosa, querem uma vida superficial, mas a Bíblia fala que Deus começa a trabalhar aquele povo, e Deus fala: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Deus privou o povo de comida. A Bíblia fala no verso 7, além disso, retive de vós a chuva. Deus trouxe a seca para aquele povo. A Bíblia fala no versículo 8: andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. Aquele povo passava escassez. O versículo 9: feri-vos com o crestamento e a ferrugem a multidão das vossas hordas. Deus trouxe pragas, mas mesmo assim aquele povo não se curvou diante de Deus, e então Deus ele traz o juízo: e porquanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus é o Deus que disciplina, Deus é o Deus que trata o coração rebelde, Deus é o Deus que quebra, Deus é o Deus que, como nós lemos aqui na palavra do Senhor, nosso Deus, em Jó, Ele faz a ferida. Como diz o texto ainda, Ele mesmo é aquele que fere, porque Ele nos ama. E segundo Hebreus capítulo 12, Ele é um pai que corrige a seus filhos. Mas a grande bênção de tudo isso é que Ele faz tudo isso para poder curar a nossa alma. Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, a tampa, a cura. Ele fere, mas as suas mãos curam. Ele é a nossa cura. Mesmo que a palavra machuque, mesmo que a palavra nos quebrante, mesmo que a palavra confronte o nosso erro e a nossa carnalidade, Ele assim o faz para curar a nossa alma, para transformar a nossa vida. É assim que Jesus fez com aquela mulher samaritana. Ele abre aquela ferida daquela mulher, do seu pecado, rasga a alma daquela mulher para poder curá-la. É assim que Ele faz com Nicodemos, que procura Ele de noite, e Ele então fala que era importante que Nicodemos, ou necessário que Nicodemos nascesse de novo. É aquele que a tantos confrontou, ao jovem rico, ao centurião, a quantos queriam segui-lo superficialmente, e Ele mostrou que é preciso haver uma cura total para que haja vida nova. Talvez você está enfrentando a vara de Deus, a disciplina de Deus. Clama para que esse Deus possa abrir a ferida e possa tirar toda imundícia, todo pus, toda necrose, e ali Ele atar
e ali Ele curar para a glória do Senhor. Ele é o Deus que abre a ferida, mas Ele é o Deus que cura, e a cura para a nossa alma se chama Jesus de Nazaré. E assim como aquela criança, a Jessica McClure, que foi puxada para poder ter a sua vida salva, o Senhor assim faz, mesmo que nos quebre, mas é para nos dar vida e vida nova. Que Deus abençoe a tua vida, e que o Senhor possa curar as tuas feridas e fazer você nova criação para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus.